Estimados estudantes, nossas calorosas saudações, como sempre. Eu sou o professor Freitas, estaremos a falar hoje das lipoproteínas e é um prazer muito grande saber que estás ali do outro lado para poder acompanhar as nossas aulas. Dessas lipoproteínas estaremos a falar do conceito, sua estrutura, classificação e também a sua importância biológica. Como sempre, foi necessário apoiar-se em alguma literatura para uma abordagem mais científica e sustentável. As lipoproteínas são moléculas orgânicas constituídas por uma parte de lípido, outra parte de proteínas. Isso tudo para facilitar que os lípidos tenham uma certa mobilidade com eficácia na corrente sanguínea, tal como nós já falamos nas aulas anteriores, que os lípidos são moléculas orgânicas insolúveis em água. Então, se são insolúveis em água e o sangue, a parte líquida, que é o plasma, é constituída fundamentalmente por água, praticamente 90%, então significaria dizer que os lípidos não são solúveis em água e então não chegam aos seus destinos. Para corrigir isso, então o organismo contém algumas proteínas simples, chamadas apoproteínas, que costumam conjugar com os lípidos, sobretudo o colesterol e também triglicerídeos, para torná-los solúveis. Assim, essa conjugação entre lípido e proteína é que dá um complexo chamado lipoproteína. Estas lipoproteínas são classificadas em função das proporções que vão existir entre lípido e proteína. Portanto, elas não vão ter uma proporção igual. Há situações em que a lipoproteína é constituída por muito mais lípido, às vezes muito mais proteína. Então, desta feita teremos diferentes tipos de lipoproteínas. E essas lipoproteínas, fundamentalmente, destacamos quilomicrons, HDL, LDL, IDL, VLDL. Portanto, são várias lipoproteínas, cada uma com a sua função específica. Nessa figura aqui, vamos dar conta que, por exemplo, os quilomicrons são constituídos por quase toda a parte triglicerídeos. Já as proteínas são essa partezinha aqui só, que é cor amarela. Já o VLDL também uma boa parte, quase 50% são triglicerídeos, mas nós queremos focar-se muito mais para a LDL e HDL, que fazem o transporte de colesterol no sangue. A LDL é uma lipoproteína que quase boa parte dela é constituída por colesterol, essa parte vermelha. Já HDL, boa parte são proteínas, mas nós interessamos-nos por essas duas lipoproteínas pela sua função biológica, que também é muito interessante. Vejam que a HDL é uma lipoproteína de alta densidade, que a sua função é fazer o transporte de lípidos do sangue para o fígado. Então, ela retira o excesso de lípidos do sangue para o fígado. Indo para o fígado, esses lípidos serão metabolizados, transformando-os em substâncias importantes para o próprio organismo. Por exemplo, nós vimos nas aulas anteriores que por exemplo, o colesterol pode ser transformado em várias substâncias, os esteroides podem valer bastante para a síntese de hormonas, os terpenos podem valer bastante para a síntese de algumas vitaminas. Então, esse processo todo a acontecer no fígado, a gente sabe que haja um mecanismo de levar esses lípidos para o fígado. Então, HDL é uma lipoproteína que retira boa parte, ou os lípidos mesmo, da circulação sanguínea para levá-los ao fígado. E esta função é considerada função anti-enfermidades cardiovasculares, anti-aterosclerose, anti-inflamatória. Então, por esta forma, HDL é considerado bom colesterol. Já a LDL faz o contrário, transporta os lípidos para os tecidos, no caso, os lípidos para os tecidos, e como boa parte dele é colesterol, facilita que esse colesterol esteja inundando o sangue, que esse colesterol esteja aderido nas paredes internas, quer dizer, nos endotélios, né? São paredes internas dos vasos sanguíneos, e consequentemente fazer com que o diâmetro dos vasos sanguíneos diminua.
E se diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos, também diminui a elasticidade desses vasos sanguíneos. Consequentemente, teremos a chamada aterosclerose. Que a aterosclerose, no caso, facilita que haja ruptura dos vasos sanguíneos quando o sangue for bombeado com aquela força que o coração tem. Assim, por causa destas funções da LDL que concorrem para a formação de enfermidades cardiovasculares, enfermidades cerebrovasculares, então a LDL é considerada mau colesterol. Quanto aos quilomicrons, dizemos que os quilomicrons são lipoproteínas que fazem o transporte de triglicerídeos vindos da dieta. Uma coisa importante que nós precisamos aqui ressaltar é que boa parte dos lípidos que nós encontramos na dieta são triglicerídeos. Então, sendo triglicerídeos, são transportados pelos quilomicrons. Por esta razão é que nós no laboratório temos rejeitado que um paciente venha fazer colheita de sangue para exames, mas que não tenha feito em jejum, né? que não tenha estado em jejum. É necessário que ele faça um jejum para evitar que o seu soro sanguíneo venha apresentar-se lipêmico, para não atrapalhar a reação química ou então a determinação do exame que nós pretendemos fazer. Mas há situações em que, mesmo tendo orientado o paciente, ele vai apresentar sempre um soro lipêmico. Então ali a gente se pergunta, esse soro lipêmico, será que é por consequência de lípidos endógenos ou então lípidos exógenos? E nós, para podermos dar resposta a estas perguntas, podemos fazer um teste chamado teste de frio. O teste de frio é importante para determinarmos a presença de triglicerídeos, se são triglicerídeos endógenos ou triglicerídeos exógenos. Lembrar que triglicerídeos endógenos são aqueles que o próprio organismo sintetiza e exógenos são aqueles que são aqueles provenientes da dieta. Assim sendo, temos aqui o fundamento que os quilomicrons transportam triglicerídeos da dieta, ou são as lipoproteínas menos densas, portanto o seu aumento causa o aparecimento de uma capa cremosa. Então, em função dessa capa cremosa que pode aparecer no soro sanguíneo, então podemos fazer o diagnóstico ou tirar dúvidas que se levantam. É muito fácil esse teste. É só pegar no soro sanguíneo 0,5 ml ou então 1 ml mesmo e colocá-lo num tubo de ensaio, deixar esse tubo de ensaio em repouso num frigorífico durante 12 ou 24 horas de tempo a 4 graus centígrados. No final disto, nós vamos observar o aspecto do soro. Se formar uma capa sobrenadante cremosa e o sedimento permanecer claro, então significa dizer que assim estão presentes os quilomicrons, que são triglicerídeos exógenos. Caso haja uma capa sobrenadante cremosa e o sedimento esteja turvo, estão presentes os triglicerídeos endógenos. E se, consequentemente, a capa for sobrenadante clara e o sedimento estiver também claro, significa que o teste é negativo. Portanto, assim, relativamente às lipoproteínas, como resumo, vamos dizer que as lipoproteínas são combinações de lípidos com proteínas com o objetivo de tornar os lípidos solúveis em sangue. Tua pandula jalua, como o alimista evelo leucutuye la lutate. Muito obrigado pela ocasião criada por ti para nos ouvires com atenção. Muitas graças por la atenção em la classe. Até já. Pode seguir o canal, tem muitos mais vídeos que nós gravamos para facilitar a compreensão das nossas matérias e desejamos então bom proveito ao nosso conteúdo. Até já.